Bom, gente, quem tiver mais perguntas pode me mandar aqui. Eu vou abrir aqui uma sessão uma rodada de perguntas e quem tiver mais, chama o pessoal aqui de amarelo e a gente vai tocando aqui a nossa roda de perguntas. Eu queria perguntar a todos os palestrantes, todo mundo que fez aqui as suas apresentações, na opinião de cada um de vocês, no trabalho, na especialidade que vocês desenvolvem na área de cabeça e pescoço, quais são os gargalos, os entraves, as maiores dificuldades? Acho que vocês já falaram um pouco sobre isso. Queria saber se alguém tem mais algum ponto específico para levantar, senão eu vou partir para as perguntas específicas que eu tenho de cada um, por gentileza. Daqui? O grande... A voz já é a voz de trovão. O grande gargalo, sem dúvida nenhuma, o doutor Medina e o doutor Juliano pode comentar também, se for o caso, é o acesso. Né? O acesso ao diagnóstico precoce, ao acesso... essa lei dos 60 dias, ela é uma lei válida, mas é uma lei que foi feita como tudo no Brasil. Fez a lei, mas não deu a estrutura para utilizar a lei. Né? Então, que todo paciente tem que fazer o tratamento até 60 dias, iniciar o tratamento. Então, além disso, nosso país ainda tem a cirurgia de cabeça e pescoço, o cirurgião de cabeça e pescoço é uma especialidade ainda que, por N questões, tem poucos cirurgiões de cabeça e pescoço no país. Então, são poucos centros que estão, principalmente no norte e nordeste do país, tem poucos cirurgiões de cabeça e pescoço. Então, eu acho que o principal gargalo é esse, e lembrar, isso é o gargalo da entrada, e tem o gargalo da multidisciplinaridade, não é contemplada no SUS. Eu acho que talvez isso aí é o maior crime que... quando eu falo não contemplada, uma fonoaudióloga, a sessão da fonoaudióloga, se não me engano, é R$6, uma coisa assim, R$6,75. São valores impossíveis de trabalhar. Então, montar a equipe multidisciplinar, só se você tem um terceiro setor apoiando, porque realmente não contempla dentista, não contempla fono, nem nutrição e tudo. A doutora Elisa colocou tanto... Não está funcionando, pessoal, vou ter que falar alto aqui. Mas a doutora Elisa balançou a cabeça, assim, concordando, colocou muita ênfase no começo da sua apresentação, dessa questão da multidisciplinaridade. Quer falar mais alguma coisa? Sim, eu concordo com a doutora Aline. Eu acho que um dos grandes gargalos, essa questão do acesso, e quando ela fala do número de cirurgiões de cabeça e pescoço, a questão também do número a defasagem de leitos hospitalares, de leitos de UTI, é como ela disse, foi criada a lei dos 60 dias, porém o nosso sistema ele não comporta, né, para que seja executada a lei. Então, o que eu acho que precisa existir mesmo um planejamento e a questão da multidisciplinaridade. Se a gente vai nas grandes capitais, a gente encontra equipes multiprofissionais, a gente consegue trabalhar em conjunto. Em Florianópolis, no CEPOM, a gente tem esse privilégio, como a gente vê também no AC Camargo. Ou seja, são instituições específicas que têm grupos de pacientes. Eu acho que o doutor Juliano também podia comentar a questão da formação médica também, no trabalho em equipes multiprofissionais, porque não são todos os profissionais que aceitam ou que concordam ou que desejam esse trabalho, né? Querem ainda muito uma mentalidade de cada um no seu quadrado. Então, eu acho que esse é um dos grandes entraves. Sim. A sociedade tem se posicionado no sentido de tentar contemplar e fazer com que a saúde no Brasil caminhe e nós preenchamos os critérios para que se tenham mais profissionais. Então, até alguns anos atrás, somente podia ser cirurgião de cabeça e pescoço quem tinha formação em cirurgia geral. Então, se prestavam 2 anos ou 3, fazia 2 anos ou 3 de cirurgia geral, especialidade, e depois fazia cirurgia de cabeça e pescoço como residência. Alguns anos atrás, a sociedade permitiu, então quem tivesse a formação de otorrinolaringologia também poderia ser cirurgião de cabeça e pescoço. E com isso nós aumentamos a porta de entrada de profissionais para tentar abastecer
não posso dizer mercado, mas uma quantidade de pacientes que estão aumentando à medida que a população em números absolutos do Brasil aumenta. Um outro aspecto é que, antigamente, até uns 6 anos atrás, as provas eram realizadas bianualmente, as provas para a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço, e agora elas são realizadas anualmente. Então, isso nós conseguimos agilizar um pouco mais de tempo para que nós podemos colocar um cirurgião capacitado e habilitado. E a sociedade fiscaliza pessoalmente, em loco, os centros formadores. Então, existem visitas mensais ou bimensais em cada centro, para que, com a lista de número de leitos, número de cirurgias, o número de assistentes, quantos doutorados tem, quantos mestrados tem, para que se mantenha a qualidade. Nós não podemos formar médicos que não tenham a capacidade de exercer todo esse padrão e toda essa complexidade de cirurgias que os senhores viram. Então, a responsabilidade da sociedade reside nisso. Nos Estados Unidos, a carência de profissionais é tanta que eles diminuíram o tempo de residência. Lá são 7 anos para se formar. E eles diminuíram para 5. Mas quando nós contamos a nossa, 2 anos de cirurgia geral, mais 2 ou 3 em cabeça e pescoço, são 5 anos para se formar um profissional. Mas a maneira como as doenças aparecem tem aparecido de um jeito exponencial. E a nossa atenção primária tem falhado, nossa do Brasil. Então, a atenção primária falhando, a atenção secundária falhando. Quando o paciente entra no sistema, e até ele marcar consulta com a especialidade, que já tem poucos, demoram por volta de 6 meses. Isso é inadmissível. Então, são vários pontos que têm que ser discorridos e discutidos junto aos órgãos públicos para que a gente diminua esse tempo. Doutor Medina, queria fazer uma pergunta ao senhor. Os pacientes, quando eles são operados pela laringectomia total, eles já recebem a prótese na cirurgia, já sai falando? Como é que isso se dá nessas instituições que o senhor tem atuado? Obrigado pela pergunta. Antes de responder, eu só quero fazer um pequeno adendo a isso que o Juliano comentou. Na realidade, a formação do cirurgião de cabeça e pescoço exigia como pré-requisito cirurgia geral. Depois, então, ele fazia a especialização em cirurgia de cabeça e pescoço e depois ele presta a prova de título de especialista em cirurgia de cabeça e pescoço. Quer dizer, não é só a residência, não é só a formação, mas a sociedade dá o certificado de especialista para quem passa na prova. Atualmente, a sociedade, como ele falou, ampliou um pouco mais esse leque e hoje permite que indivíduos formados em otorrinolaringologia também prestem a prova e, se forem aprovados, podem receber o título de especialista. Não é que os otorrinos podem ser cirurgiões, não. Eles também podem se submeter à prova e, aprovados, vão ser cirurgiões especialistas. Em relação à sua pergunta, a prótese pode ser colocada no ato da operação. A colocação é mais simples até. E, por vezes, permite até que o indivíduo, através desse orifício entre a traqueia e o esôfago, tenha a sua sonda de alimentação passada e, durante o pós-operatório imediato, em vez de ficar com a sondinha no nariz, que é uma coisa, por vezes, pouco agradável, ele possa ser alimentado diretamente por uma sondinha aqui. Isso é feito sempre? Não. Porque existem vários fatores que podem influenciar na funcionalidade desse buraquinho feito primariamente, que é o que a gente chamaria, né? A prótese primária é aquela que é colocada no ato da laringectomia. A prótese secundária é aquela que é colocada num segundo ato, secundariamente aos outros procedimentos de tratamento que esse paciente deve ser submetido. Por exemplo, radioterapia, para aqueles que não haviam sido submetidos à radioterapia prévia, como o caso do Celso. Portanto, é possível colocar em primeiro. Eu, particularmente, fiz isso no tempo que estava aqui no Hospital das Clínicas algumas vezes. Hoje em dia, eu não faço mais. Eu faço só a colocação secundária.
E no Mas caso... acho que vale a pena ouvir o Juliano, porque o Juliano também tem bastante. E aí, no caso da colocação, no momento em que a pessoa recebe essa prótese, ela já pode falar? Já consegue falar? Sai falando da sala. A gente tem uma pergunta interessante aqui de um paciente que não se identificou, mas é alguém que nada. Não, se identificou, Sebastião. Linada. Ele quer saber... Não? Quer saber por que não tem ainda uma prótese para... Quem foi? Lareja... É difícil. É difícil, gente, é um desafio. Eu vou treinar bastante. Eu prometo que eu nunca mais vou errar essa palavra. Depois que recebeu a prótese. Por que não tem uma prótese para quem quer nadar, doutor? Essa é uma boa pergunta. Isso depende de... existem aparelhos ou adesivos, cânulas que se adaptam para vedar perfeitamente a traqueia. O grande problema é que, quando a água começa a entrar, e dependendo da pressão, se você mergulhou, a pressão da água é maior do que a capacidade do balão de vedar a traqueia. E isso vai indo muito rápido. Então, não dá tempo de você subir. A água já foi, inunda o pulmão, afoga. Então, é uma atividade perigosa. Para quem quiser nadar, existe o escafandro que protege, e você entra com todo o segmento cefálico, torácico, o tórax superior, para nadar. Mas mergulhar é temerário. Eu não aconselharia, e por isso que não existe. Pode falar, eu deixo. Fala, Elisa. Pois é. A gente está... essa questão geográfica, a Patrícia pergunta aqui por que... Bom, enfim, a gente tem uma condição desse país aqui de dimensões continentais, né? O norte, diz ela aqui, está totalmente desprovido de profissionais habilitados que possam atuar nessa área. Ela quer saber o que a Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço está fazendo, ou pode fazer, para ajudar nessa formação, ou para prover mesmo essas regiões, para que tenha profissionais mais habilitados. Quem pergunta? Patrícia. Oi, Patrícia. Bom, a atuação da sociedade é no sentido de promover a formação com a qualidade adequada para essa complexidade que nós temos de cirurgias e fiscalizar essa ação, essa qualidade dos profissionais formados. No entanto, a formação dos profissionais cabe ao local em si. Então, do próprio local tem que emergir os colegas, os médicos, com vontade para fazer cirurgia de cabeça e pescoço, com vontade para fazer cirurgia geral ou otorrino, depois fazerem a residência de cabeça e pescoço, depois prestarem o título. Nós não podemos, como sociedade, baixar o nível da corda ou do sarrafo para que quem está prestando lá passe e obtenha o título. Não dá para fazer isso. Então, mas nós fazemos palestras, existem cursos anuais que se fazem no segmento Norte e Nordeste para que se desenvolvam e aumentem o interesse sobre o tema. Então, em cirurgia de cabeça e pescoço, reabilitação, os tratamentos. Então, as palestras não são só realizadas no segmento, no Cone Sul, mas o Norte e Nordeste também. Isso é anual, para fomentar, para tentar criar o interesse nos colegas para a área. Nós sabemos que está carente, mas diminuir o nível da qualidade sobre a fiscalização nós não podemos fazer. Juliana, eu só complemento uma questão, porque eu acho que é muito mais uma questão... claro, as sociedades têm que atuar, mas é muito mais uma questão de política de saúde do que propriamente das sociedades. Tão grave quanto a falta de cirurgião de cabeça e pescoço é a falta de radioterapia, porque você não tem como tratar cabeça e pescoço. Muitos casos, talvez a maioria, vamos colocar aí que 70% dos casos, sem ter radioterapia. E a gente sabe que a defasagem de radioterapia no norte ela é a maior do país, tanto quanto o nordeste. Então, não é uma questão de sociedade, eu acho que é uma questão dos gestores, como tudo no Brasil, né? É uma questão de política de saúde. É uma questão de política de saúde e gestão. Bom, gente, a gente tem tempo para só mais uma. Fala, doutor Medina, vou deixar, vai. Tudo bem. Só complementando, na realidade, todo mundo deveria ter à sua disposição um cirurgião de cabeça e pescoço. O problema é que o cirurgião, uma andorinha não faz verão. Na realidade, o cirurgião precisa de toda essa multidisciplinaridade ao seu redor. E isso é fundamental, porque não adianta, não é só operar.
O hospital tem que dar condição para essas operações. Segunda-feira, fiz uma operação de 12 horas. Na realidade, se a gente não tem condição de acompanhar esse doente no pós-operatório, se não tem condição de fazer a terapia pré- ou pós-operatória, se não tem condição de fazer uma reabilitação fonoaudiológica adequada, não adianta ter só o cirurgião. Por isso que isso é um atributo de centros terciários, centros mais desenvolvidos. Eu, como odontóloga, vejo lá no estado, entendeu? Tem 2.000 pessoas fora de assistência, porque, primeiro, há uma disputa, porque o centro cirúrgico demora muito tempo pelas cirurgias. Os cirurgiões gerais, pouco dão vez para de cabeça e pescoço. Então, tem 2.000 pessoas no estado do Pará, fora de assistência, e vão morrer. Gente, vamos encerrar, porque o nosso tempo está acabando. A minha última pergunta é para a nossa prótese brasileira, professor Andrei. Diga lá para a gente como é que vai ser essa patente dessa prótese. Já tem alguma negociação com a Anvisa? Como é que vai ser regulamentada essa prótese? Já tem algum estudo em função disso? Olha, patente é uma outra história, né? Quando se faz uma prótese por similaridade, não existe a questão da patente, a quebra de patente. Existe todo um mecanismo que te permite fazer algo por similaridade, um equipamento relacionado à tecnologia assistiva, sem que se precise quebrar uma patente, né? Então, isso é possível, né? Agora, no que diz respeito a essa nova tecnologia, que é o terceiro braço do projeto, aí sim a patente teria que ser negociada com as empresas que vão produzir e com a própria universidade, e com as instituições envolvidas. Muito bem. Bom, vou agradecer aqui a todos os participantes. Foi um prazer, um conhecimento. Todo mundo quer falar? Pois não, doutor? Pois não. Por gentileza. Não, eu acho que só no gargalo, que acho que uma coisa que a gente não abordou é a educação do país, no sentido não apenas da formação, a do fonoaudiólogo é pior ainda, mas na educação da sociedade, né? Então, a sociedade ainda não sabe que o câncer tem cura, a mídia foca em cânceres específicos, o câncer de cabeça e pescoço, a mídia foge, né? Todas as vezes que a gente é chamado para dar entrevista e que a mídia pede um paciente para falar, eles recusam abertamente um paciente que tem uma voz feia, ou que tem um buraco no pescoço. Então, a diversidade existe, né? A exigência de mudança da mentalidade da sociedade, que só vai mudar pela informação, né? Então, a importância desse evento também por isso. Sem dúvida. Esse tipo de evento, aliás, é para isso que serve também, para ter visibilidade, porque a primeira barreira é essa que a gente derruba, é quando a gente dá visibilidade a quem não pode aparecer de alguma maneira, não querem que apareça de alguma maneira. Então, é assim, falando do problema, expondo o problema, mostrando o problema, porque esse mundo é assim, né? Cheio de diversidade, cheio de gente que tem as suas particularidades, mostrando, essas pessoas ganham visibilidade. Gente, agora chegamos àquele momento do presente. Por gentileza, Elisa, vem cá, que nós vamos sortear. Olha aí embaixo das suas cadeiras, vamos ver quem encontra aí alguma coisa. Passa a mão ali embaixo da cadeira. Então, gente, a gente tem uma surpresinha. Colado embaixo da cadeira, alguém achou alguma coisa? Vamos procurar bem, gente? Olha que é uma surpresa boa, hein? Achou. Aqui, ó. Como é? Então, nossa surpresa é um iPad mini. Uau! Quem foi a sorteada? Vem cá. Parabéns. Então, Graziele Dias de Oliveira. Dias de Oliveira, de onde é que tu és? Do Hospital Albert Einstein. Então, tá aqui.
Antes... Tá, entendi. Curtir a página da CBG Brasil. Então, o nosso recado para a gente finalizar, eu gostaria de agradecer imensamente a vinda do coral maravilhoso. Vocês são os nossos heróis da tarde. Muito obrigada. Lindos. Aos nossos palestrantes que se dispuseram em um dia de trabalho vir aqui conversar e poder discutir sobre o câncer de cabeça e pescoço, doutora Aline, doutora Elizabeth Carrara, doutor Juliano, doutor Medina e doutor Andrei, que deixaram os seus trabalhos e suas funções para poder compartilhar. Agradecer, curtam a página da ACBG Brasil, tá? Que é super importante, tem o nosso site e tem no Facebook também. E nos vemos mais adiante, né, em outros eventos, ou quem sabe no ano que vem. Um abraço grande e obrigada.